Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje é dia da gente falar sobre o próximo técnico da seleção brasileira, sobre o futuro técnico da seleção após a queda na Copa do Mundo mais uma vez nas quartas de final. Dessa vez para a Croácia perdemos nos pênaltis. A era Tite chegou ao fim e acho que já está na hora da gente ter um estrangeiro comandando a seleção brasileira. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa também o seu comentário, quero ouvir a sua opinião sobre esse tema. E não esquece, aqui na descrição do vídeo vai estar os links para as redes sociais e para o site da Japão FC, onde eu estou colaborando, melhor portal em língua portuguesa sobre o futebol japonês. Beleza? Então, vamos começar o vídeo. Perdão. Como vocês sabem, a era Tite chegou ao final depois da Copa do Mundo de 2022, o Brasil eliminado nas quartas de final. E acho que já está na hora da gente ter essa discussão com relação a um estrangeiro comandando a seleção brasileira. É claro que nós, como os pentacampeões mundiais, o país do futebol, a gente sempre quer um brasileiro comandando a nossa seleção. Mas acho que já está na hora da gente admitir que não tem ninguém preparado para assumir esse barco. Quando o Tite assumiu, no meio de 2016 por aí, ele era um técnico basicamente incontestável. Tinha vencido o Mundial de Clubes e a Libertadores em 2012, foi muito bem no Corinthians, depois voltou ao Corinthians, onde com um time mediano conseguiu também ser campeão brasileiro em 2015. Tinha vencido basicamente tudo que tinha disputado pelo Corinthians e vinha mostrando bom rendimento, isso que era o mais importante. O rendimento do Corinthians do Tite era muito interessante, era muito legal ver o Corinthians do Tite jogar bola. Então o Tite se tornou o cara, obviamente, que todo mundo queria dentro da seleção, isso já depois da Copa do Mundo de 2014. Quando o Felipão saiu, a grande maioria das pessoas já queria o Tite, e a CBF optou pelo retorno do Dunga. Não deu certo, 2 vexames em Copa América, no meio de 2016 a CBF trocou o Dunga pelo Tite. E o Tite conseguiu bons resultados ao longo da sua passagem de 6 anos pela seleção brasileira. Claro, parou 2 vezes nas quartas de final de Copa do Mundo, parou para a Bélgica na Rússia e parou agora no Catar para a Croácia. Sim, mas a campanha do Brasil nas eliminatórias pós o Tite chegar no comando da seleção foi muito boa, inclusive essa última no ciclo da Copa de 22 foi a melhor campanha da história das eliminatórias da Conmebol. Então o Tite conseguiu fazer esse resgate da seleção brasileira e agora deixa o comando, só que eu peço para vocês para olharem para o nosso mercado, olhar para os técnicos brasileiros. Quem que tem aí que seja como o Tite era em 2016, quando ele chega para comandar a seleção? Não tem ninguém. O Rogério Ceni teve seu auge e agora segue no São Paulo em um momento de baixa, né? Já pelo trabalho que vem sendo feito pelo São Paulo. O Renato Gaúcho já teve muito cotado, principalmente depois da Copa da Rússia, mas agora também segue num momento mais escondido após a sua passagem ruim pelo Flamengo. Ele está de volta ao Grêmio. Temos o Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz, eu não vou nem comentar, eu tenho muitas restrições ao Fernando Diniz, muito por conta do trabalho que ele teve no São Paulo. Eu não contrataria o Diniz nem pro São Paulo de novo, imagina para a seleção brasileira. Então, acredito que esses técnicos brasileiros não estão prontos para assumir a seleção brasileira. Muito se fala no nome do Dorival Júnior, que vem de 2 bons trabalhos no Ceará e no Flamengo. E aí eu até posso entender quando as pessoas dizem, pô, mas o Dorival teve um excelente trabalho no Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, beleza? Mas fazer esse time do Flamengo jogar era uma coisa um pouco mais tranquila do que, por exemplo, fazer a seleção brasileira jogar. É um trabalho contínuo, não é um trabalho de seleção onde você tem vários meses de análise de desempenho para, sei lá, em 8 semanas durante o ano
você ter o seu plantel ali para você treinar e fazer os jogos. Eu vejo como duas formas diferentes. Fora que antes de chegar no Flamengo e antes de estar no Ceará, o Dorival Júnior não vinha de bons trabalhos. No Santos, no Atlético Paranaense, no próprio São Paulo. Então, o Dorival eu não acho que seja um bom nome para a seleção brasileira, embora seja o nome mais em evidência de nacionalidade brasileira. E aí a gente passa para os gringos, né? Obviamente, Pep Guardiola sempre no radar. Ele foi contatado pela CBF, pelo que as informações dizem, mas pediu 40 milhões anuais. Pelo Guardiola, eu acho que é até um salário justo, e a CBF tem esse dinheiro. Temos também o Abel Ferreira, do Palmeiras, né, para aqueles que dizem que o treinador precisa estar habituado ao futebol brasileiro. Eu discordo disso, mas temos o Abel Ferreira aqui no Brasil. Temos o José Mourinho, também, como uma boa opção. O Jorge Jesus também já passou pelo futebol brasileiro. E temos o Carlo Ancelotti, que é o nome em evidência nesse momento. Carlo Ancelotti, segundo o UOL, segundo o Vitor Sérgio Rodrigues e segundo o próprio Corriere dello Sport da Itália, estaria disposto a assumir a seleção brasileira, estaria disposto a ouvir propostas da CBF para assumir a seleção. Mas a seleção teria que esperar, pelo menos, até o fim da temporada europeia, isso é mais ou menos lá em junho de 2023. O presidente da CBF já descartou essa possibilidade de esperar, o que, na minha humilde opinião, é um erro gigantesco. É um erro pior do que trazer o Dunga depois da Copa de 2006 e um erro pior ainda do que trazer de novo o Dunga depois do 7-1. Então, essa mania do presidente da CBF de eu quero decidir sozinho, como ele já declarou, eu vou decidir sozinho, meus antecessores decidiram sozinhos. Cara, é coisa de maluco. Cara, nós estamos falando do Carlo Ancelotti, o cara que venceu 2 vezes a Champions League com o Real Madrid, venceu com o Milan. O cara treinou o Chelsea, treinou o PSG. O Richarlison no Everton. O Richarlison adora o Ancelotti. O melhor momento do Everton nos últimos anos e o melhor momento do Richarlison no Everton foi sob a batuta do Ancelotti. O James Rodrigues voltou a jogar bola com o Ancelotti no Everton. O Napoli foi muito bem com o Ancelotti no comando. Então, nós estamos falando de um dos treinadores mais vitoriosos da história do esporte, um dos melhores da história do esporte, e ele tá disposto, e você não tá disposto a esperar no mínimo 6 meses? Com quem que o Brasil vai jogar em 6 meses? A Copa América é só em 2024. Se tivesse Copa América no ano que vem, eu falava, poxa, mas o Ancelotti tem que preparar um time pra Copa América. Não, é só em 2024. Com quem que o Brasil vai jogar nesse meio tempo? Vai jogar com alguma seleção top da Europa? Não vai. Vai fazer aqueles mesmos amistosos de sempre. E aí nós não estamos falando de seleções que estiveram na Copa, como o Japão, como Coreia. Não, o Brasil vai jogar com Panamá, com Emirados Árabes, é sempre assim. Então coloca alguém da sua confiança que tope 6 meses. Pega o próprio filho do Tite, o Matheus, fala assim, Matheus, você está disposto a ficar 6 meses na seleção? E vai atrás do Ancelotti, vai atrás do Guardiola. Não tem ninguém preparado para assumir a seleção. E aí todas as teorias da conspiração podem entrar. A CBF quer um pau mandado para ela fazer a convocação. Porque a Nike, porque os patrocinadores. Gente, isso não tá em pauta aqui, né? Eu duvido muito que isso aconteça, até porque o Tite, na maioria das vezes, né, claro, por muitas opções do próprio treinador, acabava chocando o público geral, mas ele sempre manteve a coerência nas suas convocações. Então eu duvido muito dessas teorias da conspiração aí que fazem sobre a CBF querer um treinador que é pau mandado. De resto, a gente volta pro foco do problema, né? Por que não temos nenhum treinador brasileiro pronto? Porque o nosso futebol não evoluiu. É simples.
O argumento que o Jean Oddi usou no linha de passe dessa semana é excelente. Quem são os 3 principais elencos do futebol brasileiro? Galo, Palmeiras, Flamengo. O Flamengo confirmou hoje Vitor Pereira, português. O Palmeiras já há 3 anos é comandado pelo Abel Ferreira, português. E chegou o Eduardo Cudê, argentino, para treinar o Galo. Se os 3 principais expoentes do futebol brasileiro não confiaram em um treinador brasileiro para fazer essa sequência do trabalho, então tem coisa errada. E aí a gente pode falar de diversas coisas. Do curso de treinadores da CBF, que na minha opinião é um lixo comparado ao curso da UEFA. Você tem todo o sistema de preparação que o treinador tem. Você tem o esquema do futebol brasileiro de não parar para a data FIFA, de não ter essa unidade que a gente vê em outros países. Então, o treinador brasileiro ele tá ficando para trás. Não é à toa que o Brasil quase nunca tem um representante nas grandes ligas. Se a gente fala que para o jogador estar preparado para disputar a Copa do Mundo, ele precisa enfrentar os melhores jogadores, porque um treinador brasileiro também não precisa. A gente, com todo respeito aos nossos treinadores, eu tenho muito respeito pelo Rogério, pelo Renato, pelo Dorival, pelo Diniz nem tanto, mas ainda tenho um respeito pelo Diniz. Mas se esses caras ficam aqui enfrentando Wellington Rato, com todo respeito a esses jogadores, é claro, Wellington Rato, Messias, Thiago Galhardo, como que a gente espera que eles estejam prontos para a Copa do Mundo? Para enfrentar o Haaland, para enfrentar o Modric. Esses caras, eles têm que ter experiência de jogar contra esses caras, de saber como parar. Cara, o Tite, ele é um excelente técnico. Para mim, ele é o melhor brasileiro das últimas 2 décadas, tá? Ele é o melhor treinador brasileiro dos anos 2000, na minha opinião. Junto com o Muricy Ramalho. O Tite não conseguiu parar o Modric. Ele não conseguiu parar o Modric. Coisa que o Luiz Castro, na transmissão do Sport TV, o Luiz Castro bolou um esquema que era genial, foi uma aula de futebol. E o Tite não conseguiu. Por quê? Porque o Luiz Castro é um treinador estrangeiro que teve a oportunidade de jogar contra esses caras. Teve a oportunidade de saber como parar. Ele tem uma preparação diferente, ele tem um estudo diferente. Diferentemente do que o Renato disse alguns anos atrás, de que não precisa de curso, que dá para ir pra praia, que quem estuda, ele tá mais bem preparado do que quem estuda. Tá errado. Precisa ter uma melhoria no curso, precisa ter uma melhoria nesse estudo. O treinador precisa estar bem preparado. Enquanto a CBF e os treinadores brasileiros não entenderem isso, me desculpa, mas um treinador brasileiro não pode comandar a seleção brasileira. A seleção brasileira precisa ser comandada por alguém com capacidade, experiência e possibilidade de ter o melhor elenco possível. E na minha opinião, os nomes disponíveis hoje são melhores os gringos. Imaginar a seleção brasileira com Abel, com o Ancelotti, com o Guardiola. Eu sou 1000 vezes trazer um desses caras do que trazer Renato, Rogério, Diniz. Não tem como. Não tem como hoje um treinador brasileiro assumir a seleção brasileira. É despreparo. E é claro que eu respeito as opiniões do Parreira, que se declarou falou que é contra, do Emerson Leão, que falou que é contra, do Rivaldo, que falou que é contra. Respeito, mas não concordo nem um pouco com essa opinião. Não tem treinador pronto. E não é respeito nenhum dizer que não está pronto. A gente precisa mudar o futebol brasileiro, a gente precisa mudar essa estrutura. E aí é só comparar. Muitas seleções de nível tiveram treinadores estrangeiros nos seus postos de comando. Fábio Capello treinou a Inglaterra, ele é italiano. O Felipão treinou a seleção portuguesa. Muitas seleções conseguem apostar nisso. O Zico treinou o Japão.
o período de maior crescimento do futebol português e do futebol japonês foram com Felipão e Zico no comando. O que o Felipão e o Zico tinham naquela época que os nossos treinadores não têm hoje? Por que eles conseguiram alavancar tão bem o futebol português e o futebol japonês? E por que um gringo não pode vir aqui e assumir a seleção e alavancar o futebol brasileiro? Para isso a CBF tem que estar disposta. A torcida está disposta. Mas parece que os dirigentes não. Eu traria hoje um interino e ficava esperando 6 meses pelo Ancelotti, perdão. Eu esperava até o fim da temporada europeia para trazer o Ancelotti. Bom, é isso, desculpa pelo vídeo longo. Acho que era tempo da gente fazer uma análise dessas. Acredito, como todos esses 16 minutos acabaram falando, acredito que tá na hora de um gringo treinar a seleção brasileira. Não é demérito algum isso, mas tá na hora. E eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Quem que você acha que deve assumir a seleção brasileira para o ciclo da próxima Copa? No mais, peço para você se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e não se esquece, aqui na descrição vai estar o link para o site e para as redes sociais da Japão FC. Dá uma passadinha por lá, fechou? Eu agradeço, muito obrigado e até a próxima.